minhas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Nós temos em Atos capítulo 10 uma história muito bonita, uma história de realmente nos chamar a atenção. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélios. Você já deve ter ouvido falar muitas vezes dele. Esse homem era um exemplo entre toda a nação dos judeus. Ele ocupava um cargo importante na sua profissão, ele tinha servos, mas uma coisa mais interessante que acontecia na sua vida, ele era um homem temente a Deus. Apesar de ser gentil, juntamente com seus familiares, ele não era judeu, mas ele era respeitado pelos judeus, pela sua postura. Conta-se aqui na história, no capítulo 10 do livro de Atos, que ele tinha uma prática das suas orações todos os dias ao Deus Criador, ao Deus único. E fala que por volta do dia, nas suas orações, um anjo lhe apareceu e diz para ele: Cornélio, as tuas orações, as tuas esmolas chegaram até a presença de Deus. Você é um homem bom, você é um homem respeitado, você é um homem que está na presença de Deus. Mas podemos dizer que Cornélio já estava bem perante Deus. Cornélio tinha sua religião. Ele era constante, presente, perto de Deus. A sua conversa era sincera para com Deus. Mas na história nós percebemos que ele precisava algo mais para alcançar a salvação. Ele não realmente ficou preso na sua religião. Ele abriu os ouvidos para ouvir o que Deus tinha mais para ele. E ele vai ouvir bem o que o anjo lhe fala, aquela comunicação. Você vai a mandar até a cidade de Jope. Jope é uma cidade que fica beira-mar, na casa de um homem por nome Simão. Ele trabalha curtindo couros, e na casa dele está hospedando um outro homem por nome Simão Pedro. Você vai mandar chamar e vai ouvir tudo o que ele tem para te dizer. Cornélio poderia ter feito: Senhor, mas eu já estou bem na tua presença, converso com o Senhor todos os dias, faço as minhas orações. Para que eu vou acrescentar mais alguém? Eu não preciso disso, eu já estou bem na minha religião. Ele não fez isso. Ele vai meditar, vai pegar 2 dos seus servos e ainda por segurança toma um dos policiais e manda junto até a cidade de Jope, chegando e parando na porta daquela casa de Simão. Vão encontrar Simão Pedro. Deus dá um recado para Pedro também, falando que Pedro, olha, vai vir aí 2 homens, você vai com eles. Cornélio vai estar feliz porque vai reunir na sua casa para esperar um dos apóstolos, o Simão Pedro. Ele reuniu seus parentes e amigos íntimos para ouvir a mensagem do Senhor. E ele sabia que da boca do apóstolo Pedro ia sair palavras que todos nós precisamos ouvir. Palavras que vêm dos apóstolos para edificar a igreja que pertence ao Senhor Jesus. Cornélio poderia muito bem estar na idolatria, servindo algum Deus que não era o Deus verdadeiro. Ele não. Buscou, esperou no Senhor e foi sincero. E Deus fez isso. Ele manda até Jope e, chegando lá, ele vai hospedar essas pessoas e no dia seguinte eles saem e vão para a casa de Cornélio. Essa história eu acho linda e fabulosa. Cornélio, homem sério perante as coisas de Deus, mas precisava ouvir o evangelho da salvação. E Pedro começa nessas palavras. Pedro, pois, enviando-os, convidou aquelas pessoas para dormir com ele. No dia seguinte, dormir com ele, dormir na casa de Simão. Levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia,
Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro, ao entrar-lhe, saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe, adorou, debruçou os pés de Pedro. Pedro imediatamente falou: Cornélio, levanta, Cornélio, eu também sou homem. Não se deve prestar reverência e adoração a nenhum outro a não ser Deus, o Criador. Cornélio parece que entendeu. Mas Pedro levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou e encontrou muitos reunidos ali. Então a casa estava cheia. A quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que nenhum homem considerasse comum ou imundo. Pedro entendeu por causa daquele lençol de quadrúpedes, de répteis, de animais imundos que era proibido ser comido durante a lei. Pedro falou: eu não como isso. Mas ele entendeu que Deus não estava falando e nem querendo obrigar ele a quebrar aquilo que ele tinha na sua mente e no seu coração. Aí o que ele fala: a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar de alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, que razão me mandaste chamar? Por que, Cornélio, você mandou me chamar? Você sabe que realmente não é permitido estarmos juntos. Então lembra que os judeus não se misturavam com os gentios eram considerados imundos, pessoas idólatras, pessoas que não serviam a Deus. E agora Deus está desfazendo tudo isso. Termina o período da lei e termina o período dos gentios e todos vai ser um. Deus começa a quebrar de uma forma bastante dura e difícil. Mais um pouco mais. Olha o que ele diz no versículo 29 do capítulo 10 do livro de Atos. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Pedro, o apóstolo, né? Este, né, está hospedado em casa de Simão Curtidor, beira-mar, cidade de Jope. Então, Pedro começou a entender. Agora, o que ele diz para Cornélio? Portanto, sem demora, mandei chamar-te. Fizestes bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor Jesus. Pedro, você é um mensageiro, Pedro. Você tem as palavras da salvação. Você é um dos 12. Diz para nós. Então imagina, está Cornélio, seus parentes e seus amigos íntimos, sedentes da palavra de Deus, da palavra da nova aliança, da palavra do evangelho. É isso que nós precisamos, ter desejo de ouvir o que os apóstolos ensinaram. É isso que a igreja deve ensinar. Palavras que os apóstolos ensinaram, porque esta palavra edifica a igreja. Não isso que andam fazendo por aí. Enche prédios com milhares de pessoas e vão jogando alimento podre, coisa que não presta. O alimento puro está na mensagem da cruz que veio do Evangelho. Pedro conseguiu entender. Ele diz que, então, Pedro falou dizendo: reconheço
É interessante observar isso. Reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, ele é aceitável. Então não importa onde você nasceu, do outro lado do continente, se é preto, se é branco, se é amarelo, se é de qualquer nação, aceitou Jesus como Senhor, aí você faz parte do povo de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, nenhuma. Ele quer todos no seu reino. Pedro começa a pregar o evangelho. Pedro anuncia Jesus para eles. Pedro diz: Jesus foi crucificado, Jesus foi morto, Jesus sofreu, Jesus nos mandou pregar o evangelho, Deus o ressuscitou pelo seu poder no terceiro dia. Ele diz que em seu nome espalhasse essa mensagem, a mensagem da cruz. E adivinha o que aconteceu? Na família de Cornélio e seus amigos íntimos foram batizados. Aceitaram Jesus como Senhor e único Salvador, que deve ser o propósito de cada um de nós. Se queremos a salvação, aceitar Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas e nascer de novo da água e do Espírito. E Pedro ainda fala: quem era eu para que impedisse que fosse batizado? Estas pessoas também estão sendo chamadas para fazerem parte da igreja que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estabeleceu em cima dessa rocha, dessa palavra que é sólida, que é a mensagem do Evangelho. Essa palavra não é só para Cornélio, é para todos nós. Essa palavra não é só que veio dos apóstolos, não é só para aqueles dias, para Deus estabelecer um só povo, não importa onde nasceu. É para todos nós hoje. Para e pensa nisso. A mensagem que foi traga a Cornélios é para tirar a gente dessa raiz de religião errada e abrir os ouvidos e os olhos para ver o caminho ao longe. Cornélio nos dá um exemplo muito bom. Ele, sua família e seus amigos não ficaram presos na sua religião, mas quiseram ouvir o que vem da boca dos apóstolos, que é os mensageiros do Senhor, que foi estabelecida a igreja sobre esse alicerce que os apóstolos estabeleceram. E essa igreja continua até hoje. E ela deve continuar fazendo o mesmo trabalho que os apóstolos fizeram, sendo estabelecida na mesma base que foi estabelecida a mensagem da cruz. Que Deus nos abençoe e nos ajude a manter o nosso foco principal, o nosso alvo principal, e não ficar preso em nossa religião, achando que já estamos bem. Abrir os olhos, nosso entendimento, para ver além daquilo que nós conseguimos enxergar com os nossos olhos físicos. Que Deus abençoe você e que ajude você a atravessar, fazer como Cornélio, atravessar e ir até o apóstolo. Fala: estou pronto para ouvir. Fale para nós tudo que o Senhor vos ordenou. Esse deve ser o desejo do meu coração e do seu coração, para sempre.